Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite para falarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, essa doutrina que nos acalenta, que nos ensina a vivermos melhores, que é um bálsamo para as nossas almas. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite feito pelos irmãos da Casa Espírita, os Irmãos de Luz, pois graças a vocês que estamos aqui nesta noite, e é sempre muito gratificante poder estar falando da nossa doutrina, principalmente nos ambientes fora da nossa casa espírita, né, de origem. Então, assim, que as bênçãos de Jesus envolvam todos nós neste momento, que sejamos todos tomados por um sentimento de amorosidade, de fraternidade, de entrega. Façamos então juntos uma pequena oração para que possamos nos aproximar cada vez mais dos irmãos de luz, dos nossos anjos guardiães e dos mentores espirituais das nossas casas de oração. Querido Deus, amado Mestre Jesus, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui neste momento, de forma virtual, afastados fisicamente, mas emanados pelo mesmo sentimento. O sentimento de busca de conhecimento, o sentimento de querer nos tornarmos pessoas melhores, o sentimento de querermos avançar na nossa jornada evolutiva, com sabedoria, com serenidade e com discernimento. Que a sua luz, Jesus, nos ilumine sempre. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, queridos irmãos, nessa noite vamos falar então sobre a importância da família, principalmente em época de pandemia, tá? Então é sabido por todos nós, né, que a família é uma das células mais importantes da sociedade. E essa instituição chamada família, ela se tornou muito mais importante agora, no século XXI, em que o homem estava esquecendo, inclusive, da família, do papel da família, e nós somos tomados por uma pandemia na qual nos faz termos um olhar, um novo olhar para essa instituição, família, que já estava esquecida por muitos de nós. Nós preparamos alguns slides, os quais eu vou dividir com vocês. Então, vamos lá para o iniciozinho. Importância da família em tempos de pandemia. Mas o que vem a ser família? Né? Família é o agrupamento humano, formado por duas ou mais pessoas. Então, a gente vê a palavra humano, né? É algo ligado à humanidade. Então, o agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Pode ser formado por pessoas solteiras, por casais heterossexuais, casais homossexuais, entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais. Isso a gente acha na Wikipédia. A gente colocou essa definição porque achamos bem moderna, bem atual, porque ele fala de uma definição de família envolvendo
as mais variadas formas de constituição da mesma, né? Nos trazendo aí a formação de pessoas solteiras, de casais héteros e homossexuais. Então, mas o que é que nos deixa nessa definição? Que é um agrupamento humano. Que é esse agrupamento mantido por ligações biológicas, ligações ancestrais, legais ou afetivas. Na questão 774 do Livro dos Espíritos, já falam sobre a família. E aí a pergunta é a seguinte, a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Então aqui ele questiona, né? Será que nós, seres humanos, não somos iguais aos animais? Que temos nossas crias e as deixamos lá, depois não mantemos um vínculo com ela? Será que nós não somos assim? E só a questão social e cultural que fez com que a gente formasse família? É a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem. Diferente dos animais, né, diferente do destino dos animais, é o destino do homem. Por que, então, querem identificá-lo como estes? Por que, então, comparar os homens com os animais? Já que ambos têm destinos diferentes. Aí eles continuam. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Então, diferentemente dos animais que não têm a necessidade de progresso, nós, seres humanos, temos. Lógico que, assim como os animais, também temos necessidades físicas, mas a necessidade de progresso é uma coisa própria, né, do ser humano. E para progredirmos, lógico, precisamos estar temos como base, né, a lei do trabalho. A gente não avança, não progride, se não estivermos focados no trabalho. Porque através da lei do trabalho é que a gente avança, a gente progride na nossa escala evolutiva, intelectual, moral e espiritualmente. Então, isso mostra que nós somos diferentes, né, dos animais com relação a essa perspectiva de progresso. Fomos criados simples e ignorantes, assim como os espíritos dos animais, lógico, mas a gente, né, galgou outros caminhos e estamos buscando cada vez mais aprimoramento. E esse aprimoramento nos leva ao progresso. E para nos aprimorarmos, para avançarmos, precisamos conviver uns com os outros, precisamos dessa relação social, precisamos troca de saberes, né, entre nós seres humanos. E falando em troca de saberes, nada melhor do que a família como uma instituição de ensino, de aprendizagem fantástica. A família é uma escola, é uma universidade onde aprendemos muito uns com os outros. Na questão 775, no livro também dos Espíritos, os Espíritos perguntam: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Eles respondem: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, se a sociedade ela deixar afrouxar os laços de família, como realmente a gente está observando, né, que o homem moderno ele foi afrouxando os laços de família, e a gente percebe que o egoísmo ele pode vir ficar muito mais forte na humanidade.
E eu penso que uma das funções desse processo de pandemia é talvez nós não fortalecermos os laços de família que estavam frouxos, né? Nos reaproximarmos. Eu queria trazer essa reflexão para vocês. Não tenho, né, assim, dúvida de que realmente algo de muito importante nessa pandemia é trazido para as famílias de um modo geral. Lógico que repercute na sociedade né, como um todo. Mas longe da família, sem esse vínculo familiar, sem esse sentimento de família, com certeza a sociedade seria muito mais egoísta, sem dúvida nenhuma. E aí, a formação do grupo familiar? A família que nós temos hoje, como é que ela foi formada? Como é que ela, baseada em quê? Né? Então, já no plano espiritual, começam os planos de formação da família, supervisionados pelos dirigentes espirituais. Então, nossa família é formada com apoio, com suporte espiritual dos irmãos de luz, dos nossos mentores espirituais. Quando no plano espiritual, desperto para o alcance de nossos erros e mazelas morais e consciente dos compromissos assumidos para com os outros, solicitamos o retorno à esfera física, carregando as provas necessárias para o burilamento e reencontrando almas simpáticas, para prosseguimento do processo afetivo. Então, a gente, lá no plano espiritual, a gente toma consciência dos compromissos assumidos uns com os outros e pedimos aos irmãos de luz que nós queremos retornar, reencarnarmos, para reencontrarmos almas simpáticas, espíritos simpáticos, como também, né, isso para progredirmos afetivamente, mas também podemos, né, voltarmos, reencarnarmos com almas adversárias, para que haja uma reconciliação e entendimento necessários, com as quais abraçamos responsabilidades, na maior parte das vezes, um diante dos outros, perante os nossos tutores espirituais. Então, de cara a gente já percebe que o quê? Que o que nós estamos vivendo hoje, na pandemia, junto com as nossas famílias, foi algo escolhido por nós e por outros membros da nossa família. Estamos isolados com os membros das nossas famílias que necessitamos evoluir com eles. Possa ser que esses membros das famílias que nós estamos dividindo esse período de pandemia, possam ser que sejam pessoas bem simpáticas a nós, almas simpáticas. Mas também a gente pode estar dividindo essa quarentena, né, espaço físico com elas, as questões emocionais dividindo com pessoas que podem ter sido nossos adversários em outras vidas ou inclusive nessas vidas. Então fiquemos atentos. O que é que devemos aprender nessa pandemia com essas pessoas que estamos tendo esse contato próximo nessa pandemia? Dá uma olhada no seu entorno. Quem são as pessoas que você está convivendo mais próxima nesse momento de isolamento social? O que é que você deve aprender com elas? O que é que você deve ensinar a elas? Então, assim, no plano espiritual, reúne-se no mesmo, né, foi feito uma definição lá no plano espiritual, e assim reúne-se no mesmo ambiente devedores em resgate de antigos compromissos, desafetos, companheiro de erros passados, afeições queridas e amigos em trabalho de socorro mútuo. Então, nesse momento aí da sua casa, como é que é essa relação? No seu ambiente aí, está tendo o quê? Desafetos? Afeições queridas? Ou estão trabalhando em socorro mútuo? Reflitam sobre isso.
Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que as famílias elas são constituídas pelos laços corporais, que são os laços da matéria, que se extingue com o tempo e frequentemente se dissolve moralmente desde a vida atual. Serve como prova para o espírito. São aqueles laços corporais que acabam com o desencarne, que não são mantidos pós-morte, né? Acabam o compromisso entre esses espíritos. E normalmente os laços corporais eles servem como uma prova para o espírito. Já as famílias constituídas pelos laços espirituais, esses laços são mais duráveis e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. Ou seja, esses espíritos que estão vinculados por laços espirituais, eles se reencontram em muitas reencarnações. E se encontram no plano espiritual também. Normalmente, esses laços espirituais são feitos por espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que vêm com o compromisso de trabalharem juntos em prol dos seus próprios adiantamentos moral, intelectual e espiritual, e também em prol do progresso da coletividade. Então, são pessoas que têm objetivos bem parecidos, elas são mantidas nesses laços espirituais. Segundo o livro Evangelho e Família, do autor Adenauer Novaes, nós temos alguns tipos de família. Família kármica, a família originária, a família gerada, a família inconscientemente desejada, a família espiritual e a família universal. E a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desse tipo de família. A família kármica é aquela na qual os espíritos se encontram obrigatoriamente juntos para que naquele grupo, possam aprender algo que não sabiam e cuja ignorância os levou a desequilíbrios. Observa-se uma necessidade muito grande de afastamento entre seus membros desde muito cedo, em função da rejeição que vigora entre eles, e rejeita-se por falta de amor. Então, são famílias que o vínculo de amorosidade ele não existe. São pessoas que estão agrupadas, que estão juntas, para aprender algo e para amadurecerem juntos, crescerem juntos. E desenvolverem, né, o amor, porque o amor é algo novo para eles. A relação entre eles não está pautada no amor. Então, a relação entre esses membros das pessoas da família kármica, essa relação ela é muito sofrida, né? Ela é muito dolorosa, porque um acaba vendo no outro defeitos, que inclusive defeitos próprios, né? E é difícil de lidar. Então, a família kármica, a base dela a estrutura da família kármica é a falta de amor. E que os espíritos, né, se aproximam para desenvolverem essa habilidade. Os espíritos que formam essa família ou são estranhos entre si ou estão reencarnando pela primeira vez, né, juntos, né? Ou se reencontraram para que arestas sejam aparadas em suas relações. Essa modalidade de família tende a desaparecer na medida que os espíritos não mais se unirem para se agredir uns aos outros. Família originária é aquele grupo de pessoas, né, constituída por espíritos que nos conduziram a um novo corpo no qual permanecemos até que a independência nos leve a construir uma nova família. Ou seja, a família originária, pessoal, é a família que nos deu origem. São a família dos nossos pais, tá? Então, e eu queria já fazer uma reflexão.
está a sua relação com a sua família originária nesse período de pandemia? Com seu pai, com sua mãe? Você está dividindo a casa com eles? Se sim, como é que está sendo a relação com seus pais? Se não, você tem ligado para eles? Você tem acompanhado seus pais? Tem tido tempo para poder, né, ter esse contato com eles? Essa família originária ela se forma a partir do desejo dos nossos pais, possui características do consciente e do inconsciente de quem nela participa. Então, ali tem desejos, né? Ali, lembra que as famílias são constituídas lá ainda no plano espiritual. E tem um desejo aí, consciente e inconsciente, do casal e dos filhos, né? No desenrolar, no desfecho dessa reencarnação. A família originária, se é problemática, carente, inconsequente, numerosa ou pequena, representa o somatório do que construímos em vidas passadas. Então, assim, como já falei, as famílias já são constituídas com objetivos, com pessoas simpáticas, né, que são as famílias de vínculos mais espirituais e aquelas que são mais de vínculos corporais. Então, a família originária, a composição dela vai depender do que construímos em vidas passadas e do compromisso que assumimos nessa vida. Há pessoas que se escudam-se no nome da família originária para se fazer prevalecer no mundo. Devemos aprender a brilhar, né, nossas próprias luzes. Ou seja, tem pessoas que utilizam o sobrenome da família, das benesses da família, né? E a gente sabe que isso não deve acontecer, porque o indivíduo ele tem a sua luz própria e deve construir sua própria história. Família gerada é aquela que formamos após nos desligarmos da família originária, a qual mantemos em conjunto com alguém. Então, é a família que forma-se depois das que nos originou. Ou seja, muitos de vocês que estão agora nos assistindo já formou família, já são pais e mães de família, né? E estão com certeza passando situações as mais variadas nesse processo de isolamento social, com seus companheiros, com as suas companheiras, com os seus filhos. E a família gerada é formada pelos laços do coração ou pelas necessidades comuns de aprendizagem de seus componentes. Então, gente, reflitam. Paremos um pouquinho agora. Essa família gerada, a família que você quis construir, você está com os filhos que você quis ter, você está com a esposa que você quis dividir essa responsabilidade, você está com o marido que você quis dividir essa responsabilidade. E como está essa família agora, neste momento? Tá bom para você, família? A situação que a família se encontra? A sua relação com seu companheiro ou companheira está boa? A sua relação com seus filhos está boa? Ou não? O que é que precisa ser mudado? Antes da pandemia, como é que era a relação? E agora na pandemia, como é que está sendo essa relação dessa família gerada? Qual a perspectiva da manutenção dela, da melhora dela pós-pandemia? Já fizeram essa reflexão? O que é que precisa ser melhorado? Na China foi feita uma pesquisa de que houveram muitos divórcios depois da pandemia, né, o divórcio pós-pandemia. O que é que pode ter acontecido? Será que o isolamento social fez com que as pessoas se conhecessem melhor e percebessem que aquela pessoa não era aqueles que iriam para conviver o resto da vida? Ou foi a falta de paciência, a falta de amorosidade, a falta de limites, a falta de humildade, a falta de responsabilidade que
fizeram com que essas pessoas, né, de repente abrissem mão das suas famílias. Então, assim, pensem sobre isso. A família inconsciente, conscientemente desejada, né, é aquela, a família que as pessoas pensam, né, que querem ter. É a família das nossas expectativas ideais. É a família que a gente cria nas nossas mentes, que a gente acredita que seja o melhor modelo de família. É formada no nosso mundo subjetivo e domina a nossa imaginação. Criamos psiquicamente pais ideais, irmãos perfeitos ou filhos exemplares. Eles têm vida dentro de nós e nos fazem tomar atitudes, às vezes, inconsequentes. Então, às vezes, a nossa família, a nossa família que nós falamos, né, falando nesse instante, a família gerada, às vezes ela padece porque, às vezes, nós lidamos com ela, com a nossa família gerada, como se estivéssemos lidando com a família inconscientemente desejada. Então, a gente queria, de repente, filhos perfeitos, marido ou esposa perfeitos, e quando o outro não corresponde às nossas expectativas, a gente se frustra. E aí a gente percebe que, na realidade, é tudo diferente, e com isso abrimos mão da família desejada. E esse desfecho todo dessa família conscientemente desejada, ela com certeza na pandemia, ela aconteceu de forma mais dura, porque o convívio diário com os membros da família faz com que a gente perceba a fragilidade do outro, que a gente perceba as mazelas dos outros e que a gente também expõe as nossas próprias mazelas. E aí cai sobre terra essa ideia de que podemos ter parceiros e parceiras e filhos perfeitos. E a gente esquece que nós estamos num planeta de provas e de expiações, onde ainda as dificuldades, onde ainda os dramas psicológicos, pessoais, ainda é uma realidade em nossas vidas. Temos a família espiritual, que é aquela que é formada por espíritos afins, com os quais estabelecemos laços de amor e sintonia, que se unem a partir de ideais comuns, formado por pessoas que possuem fim propósito de proporcionar o desenvolvimento da sociedade, na qual estão inseridos com seus valores nobres e com suas propostas humanitárias de vida. Então, aqui essa família já são um grupo de pessoas que se reúnem em um propósito, em um bem coletivo, em projetos de melhora da coletividade. Então, assim, também eu traria para vocês esse pensamento. Nessa pandemia, você está ligado a alguma família espiritual? Você é membro de alguma família espiritual? Você está com alguma proposta humanitária de vida? É porque a carência está grande. Muitas pessoas estão precisando de nós. E com certeza tem muitas famílias espirituais aí abertas a novos membros. A família espiritual é formada por espíritos que se entendem pelos fios invisíveis do amor com que se nutrem. Formada por pessoas comuns que vivem com alegria e disponíveis para Deus. Por exemplo, o centro espírita é uma família espiritual. Né? A gente imagina que as pessoas que estão ali têm um propósito da amorosidade, de fazer o bem para a coletividade. Então, a família espiritual a gente encontra no nosso centro espírita, mas podemos também encontrar família, construir famílias espirituais em ambientes dos mais variados. Ao adicionarmos a vida espiritual à nossa consciência, ampliamos os horizontes de compreensão e renovamos nossas esperanças. Então, a gente tem várias vertentes de família, né? Que a gente precisa estar cuidando. E a família universal, segundo Adenauer, ele nos fala o seguinte, que é a família
constituída por espíritos dos mais variados níveis, mas que se percebem filhos de Deus. De nada adianta querer fazer valer o nome de família, o patrimônio, a cultura, as tradições, as fronteiras nacionais, para justificar diferenças raciais, se em cada ser humano há algo que o iguala aos outros. E somos todos iguais perante ao nosso Criador. Somos todos membros da família universal, onde o Pai é Deus, onde o Criador é Deus. Então, na verdade, apenas segregamos a humanidade em pequenos fragmentos, né, que a gente deu o nome de família. Mas, no fundo, nós somos membros dessa família universal. E precisamos dar um olhar também para essa família universal, utilizando o amor universal, que a humanidade, ela como um todo, está sofrendo com os processos da pandemia e tantos outros processos econômicos e sociais, inclusive ligados às guerras religiosas, às guerras civis, enfim. O mundo, a família universal, ela está precisando também apertar mais os laços, né, se apropriar disso, da importância de mantermos os laços da família universal mais bem amarrados. E aí Adriano Vaz Serra, que é um psicólogo português muito famoso, ele diz que a família tem como função primordial a de proteção, tendo, sobretudo, potencialidades para dar apoio emocional para a resolução de problemas e conflitos. Aí entra aí a questão da família numa perspectiva de apoio emocional para a resolução de problemas e conflitos. Proteção e apoio. Como está sendo o nosso papel nessa pandemia com relação à resolução de problemas e conflitos? Como é que está sendo o nosso apoio emocional perante os nossos companheiros, perante os nossos filhos? Nós estamos fazendo o nosso papel, estamos orando, estamos nos meditando, fazendo evangelho no lar, lendo coisas edificantes, para podermos ajudar na manutenção do padrão emocional das nossas famílias, porque a família tem esse papel. E nós, enquanto membros de família, temos a responsabilidade de mantermos equilibrados os padrões emocionais dela. E aí, então, vem algumas dicas, né, para a boa convivência em família durante a pandemia. Pessoal, tem que manter a hierarquia, né? De fato de estarmos juntos muito tempo, com filhos, com marido, esposas, ali naquele mesmo ambiente, às vezes as coisas se confundem muito. E aí a hierarquia ela tem que ser mantida. A hierarquia tem que ser mantida para que diminua os conflitos e para que também haja, né, sejam implementadas restrições, menos restrições severas. E aí, quando você mantém hierarquia entre pais e filhos, né, você já começa a praticar os espaços individuais. É fundamental também criar uma nova rotina na casa. E, lógico, ter um máximo de amorosidade na hora de distribuir as tarefas, de envolver os membros da família nessas tarefas, perceber que ali não tem ninguém melhor que o outro, que todos ali estão dividindo, né, o mesmo espaço e que deve também dividir as mesmas atividades. E também, se possível, dividir os mesmos lazeres. E o lazer é uma coisa importante, mas também que fiquemos atentos de que os nossos filhos e nós, inclusive, que estamos trabalhando remotamente, entendamos que não estamos de férias, né? E aí, por isso que a gente pegou muitas informações aqui na internet com relação a essas dicas, e eles sugerem, alguns psicólogos sugerem que seja mantida a rotina diária, principalmente no que diz respeito aos horários de sono, de alimentação, de descanso e de produção das atividades escolares, seja elas remotas ou não. Então, assim,
é necessário que se estabeleça uma rotina diária, porque senão vai haver muitos desencontros de ideias, vai haver desajustes, né, com relação a horários, com relação à limpeza da casa, com relação às atividades de escola, com relação à atividade de trabalho, e isso vai promovendo um desgaste. Ou melhor, já está promovendo. Tem muitas famílias aí que já estão num desgaste absurdo, porque não criaram essa rotina, não definiram as prioridades de convivência nesse novo padrão de relacionamento familiar, que é o padrão das 24 horas ali juntos uns com os outros. E aí, inclusive, fico preocupado com isso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou uma cartilhazinha sobre algumas dicas que devemos ter durante a pandemia. Então, cuidado para não levar as emoções extremadas para dentro de casa, organizar o tempo, reservar um tempo para casa, né, diminuir o estresse, fazer atividade junta, cuidar dos avós, se os avós estiverem convivendo no mesmo ambiente, se não, tá ligando para os avós, tá, né, dando atenção às pessoas mais idosas. Então, aqui são algumas dicas que a gente pode fazer para tornar essa convivência familiar mais agradável. Não nos esqueçamos, mais uma vez eu digo, não nos esqueçamos que estamos passando o processo da pandemia com as pessoas com as quais precisamos evoluir. Virar as costas para isso é perda de tempo, é atrasar nosso processo evolutivo. Então é um momento de burilamento, é um momento de enfrentamento dos desafios, é um momento de aprendizado fantástico, que a gente não desperdice esse aprendizado nessa escola tão linda, tão perfeita, tão completa, que é a escola chamada família. Então, para que o amor seja constante na família, devemos evitar eleger culpados pelos fracassos do grupo, retirar as mágoas que se acumulam nas relações entre os membros da família. Ou teve alguma briguinha, alguma discussão, conversa, né? Leva isso para o lado mais lúdico. Vamos trazer mais leveza para as nossas relações familiares. Estimular o sentimento de utilidade de cada pessoa no grupo familiar, ou seja, tem uns que têm mais habilidade para lavar, outros para passar, outros para cozinhar. Pronto, estimula a utilidade de cada um, as habilidades de cada um. Elogiar é muito importante, elogiar o trabalho que o outro faz. Reconhecer o valor pessoal de cada membro do grupo. E isso é importante também, na escolha de um filme, na escolha de uma música. Eu acho que é importante isso também. Procurar deixar que nas relações com as pessoas o coração fale mais alto e sempre usando a empatia. Então, gente, o momento de pandemia é um momento em que a gente precisa mais do que nunca usarmos o sentimento de empatia. E a empatia é algo difícil de se fazer, porque é algo que faz com que você coloque-se no lugar do outro. E com essa confusão toda que está aí no mundo, a gente está assustado, né? Estamos assustados e às vezes estamos muito focados nos nossos problemas, nas nossas dores e não nos colocamos no lugar do outro. Mas como disse, né, anteriormente, o slide atrás falou que o quê? Na verdade, a família, uma das funções da família é dividir as dores, né? Caminhar juntos perante aos desafios, principalmente das esferas física, lógico, mas também das esferas emocionais. Então, lembremos que estamos todos passando por momentos difíceis e que precisaremos uns dos outros. E nós que somos espíritas e que entendemos que tudo tem uma explicação, né, que tudo na vida não acontece por um acaso, eu acho que nós temos um pouquinho mais de responsabilidade no lidar com os nossos familiares, principalmente nesse momento de estresse que todos estão vivendo. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Gostaria muito de agradecer pela oportunidade
e dizer que a gente torce, né, para que a humanidade ela aprenda muito com tudo que está acontecendo e que a gente possa tornar mais firme, mais sólido os nossos laços familiares, mais com amor, mais com respeito, com sinceridade, para que pós-pandemia não haja separações, não haja disparidades, mas que na verdade aprendamos muito com a pandemia e que possamos sair mais fortes dela. Um grande abraço para todos e que Deus nos ilumine hoje e sempre.